falei que ia fazer uma pequena recapitulação pra gente não perder o fio da meada, né? Mesmo que o Márcio não tivesse carecidamente suplicado, eu faria, porque pra gente manter o encadeamento das ideias. Então, na quinta-feira, o que eu falei com os irmãos, né? Que eu achava essa uma mensagem muito importante, mas eu não consegui finalizá-la para no final explicar o porquê que eu achava que era importante. Hoje eu vou fazer isso. Eu comecei falando, então, na verdade eu comecei com uma pergunta, né? Perguntei aos irmãos, né, se os irmãos achavam que a escravidão era pecado ou não. Salvo um ou outro ficou, depende do contexto e tudo, mas há um consenso de que você manter um outro ser humano sob o seu jugo não é algo que a gente poderia chamar de alinhado com a ética cristã. Mesmo que, fazendo uma ressalva, não vai estar aqui no contexto histórico, né? Eu falei um pouco na semana passada sobre isso, né? A questão da escravidão israelita era diferente da escravidão como a gente imagina no contexto sul-americano, de tráfico negreiro vindo da África, é diferente, tá? Mesmo a escravidão no Egito era diferente. Você não tinha a objetificação do indivíduo tão grande quanto a gente tinha na escravidão negra. Mas, mesmo assim, aquele escravo estava sob um jugo. E por mais bem tratado que ele fosse, que fosse redundar no caso do escravo da orelha furada, que tinha amor pela casa que ele fazia parte e se decidia por continuar sendo escravo, e a orelha dele era furada, ele fazia quase que parte da família, mas via de regra geral, aquele indivíduo, ele estava assim sob o jugo, muitas vezes por causa de uma dívida que ele tinha. E aí a gente vai ver o Novo Testamento usando essa questão do servo, como a gente vê algumas traduções, mas eu gosto muito da tradução escravo, né? Como escravo um paralelo da escravidão no Antigo Testamento, como a escravidão do pecado sendo reflexo na vida do homem no Novo Testamento, diante da graça, e como Cristo veio para nos tirar esse jugo. Mas se escravidão não fosse algo tão ruim assim, a ponto de eu dizer que isso não é pecado, não haveria porque a Bíblia se referia a um clamor dos escravos hebreus no Egito. Tinha, alguns historiadores vão falar isso, e alguns dos senhores poderiam levantar essa questão aqui. Tinha justamente um quê racial em comum com a escravidão na América do Sul. Por quê? Porque eles estavam sendo escravizados por serem o povo hebreu, ou seja, por serem semitas. Mas mesmo a escravidão que não tinha o cunho racial, como eu falei que é a escravidão israelita, ela tinha os seus julgos. Então, em resumo, a escravidão não é algo que eu poderia dizer que é alinhado com a ética cristã. E acho que quase totalidade do mundo cristão concordaria com isso, se a gente fizesse essa pergunta em qualquer fórum de igreja ou grupo cristão. Então, feita essa pergunta, eu coloquei o texto de Efésios 6, né? Efésios 6, aonde a gente... Eu não vou reler, tá? Porque senão não dá tempo para a gente continuar. Efésios 6:5, aonde Paulo ele vem falando de uma série de deveres, né, familiares, inclusive, do esposo, da esposa, dos pais, dos filhos, e aí ele começa a colocar os deveres do servo e do senhor. E aí a minha pergunta foi esta, né? Se nós consideramos que eticamente escravidão é algo condenável, por que Paulo não fala nada em relação a isto e, ao contrário, parece endossar? Porque quando ele coloca o papel, né? Olha, pai, você tem esse papel. Filho, você tem esse papel. Esposo, você tem esse papel. Olha, esposa, você tem esse papel. Olha, servo, você tem esse papel. Senhor, você tem esse papel. Parece que ele está endossando. Ele não se referiu, olha, os senhores, né, libertem seus escravos. Senhores, não enxerguem mais os escravos como escravos. Servos, vocês são livres. Ele não mexeu na ordem social naquele texto de Efésios. E aí a gente fica se perguntando, né? Caramba, mas por que ele não...
que ele não mexeu na ordem social naquele momento que ele estava escrevendo uma carta para uma comunidade e aproveitou e lançou este princípio diante da comunidade? E aí eu pedi para que os irmãos fossem em Colossenses. Falei, isso não foi exclusividade dos Efésios. Lá em Colossenses 3, 22, a mesma coisa acontece. Paulo coloca o papel do servo e coloca o papel do senhor de escravos. Então, até, acho que foi o irmão que estava falando, eu falei assim, abram agora então em Filemão. Aí ele falou, não, eu estava até olhando Filemão aqui. Né? Por quê? Porque Filemão, qual é o caso de Filemão? Para quem não conhece, é uma carta muito pequenininha, né? Se quiser sair daqui, chegar na sessão, você gasta 5 minutos e você lê a carta de Filemão. Como eu falei, ler uma coisa, meditar é outra. Né? Então, você pode gastar semanas, meses meditando em Filemão. Mas Filemão, resumidamente, fala sobre o quê? É uma carta de Paulo dirigida a um indivíduo e não a uma comunidade, como é o caso dos Efésios e os Colossenses, aonde Paulo está interlocutando com um homem chamado Filemão, que no início da carta ele diz, olha, Filemão, eu conheço você, resumidamente, parafraseando, né? Olha, você é um homem de Deus, faço votos porque você continue assim, coloco você nas minhas orações, ouço ouvir falar bem de você, e nós nos conhecemos. Eu sei quem você é e sei do teu caráter. Por isso eu tenho comigo aqui um escravo teu que fugiu. E eu gerei ele como servo de Deus, meu irmão em Cristo, em minhas cadeias. Paulo fala isso. Como eu o gerei em minhas cadeias, ele poderia ser muito útil para mim, mas eu não quero retê-lo aqui. Eu o devolvo para você. Ou seja, Paulo ele fala assim, eu estava aqui dentro de mim com uma luta, ele me serviu, ele me amparou. Imagina um Paulo preso, sem contato com os amigos, sem ter um ombro amigo para chorar, sem ter alguém para se consolar, e ele tinha ali um irmão. E aí ele poderia ficar tentado e falar, não, fica aqui comigo, não, esquece Filemão. Mas ele, sabendo que ele era escravo de Filemão, ele falou, eu devolvo ele para você e você o receba. E aí Paulo faz uma declaração que é bastante contundente. Ele fala assim, receba ele não mais como um escravo, mas receba ele como um irmão. E se por acaso alguma dívida ficar, coloca ela na minha conta. Paulo tinha trabalhado e exercitado a fé de Filemão e discipulou Filemão. Filemão foi salvo através do ministério de Paulo. E aí, quando a gente fala assim, coloca na minha conta, tem um duplo sentido aí. Tem o sentido de que, olha, você perdeu um escravo, você perdeu uma propriedade. Né? Coloca na minha conta. Agora, você deve ao meu ministério a sua salvação, assim como eu devo a Cristo a minha salvação, e assim como assim como Enésimo deve ao meu ministério a salvação dele. Então você vai ter coragem de negar a mão irmã a Enésimo, sendo que eu estendi para você e Cristo estendeu para mim? Ou seja, somos todos devedores. Somos todos devedores de quem? Em última instância, de Cristo. Então, eu, você, Enésimo, todo mundo, estamos no mesmo balaio, cara. Existe dívida aqui? Não existe. Qual o princípio por trás disso? Aí é o princípio que aparece também em Colossenses, lá no início, Colossenses 3:11, onde Paulo fala o quê? Não existe, né, grego nem cita, não existe homem ou mulher, não existe escravo ou livre, somos todos um em Cristo. Este é o princípio por trás de um comportamento. E esse princípio Paulo aplica ele integralmente com quem? Com Filemão. Mas por quê? Porque no início ele explica, Filemão, eu conheço você. Você é um cara maduro. Você está entendendo o que eu estou falando. Você já entendeu qual é o princípio do Evangelho. E no final o argumento de Paulo é, somos todos devedores. Em resumo é isso.
Né? Todo mundo no mesmo balaio. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Por isso que eu falei na semana passada aquilo, olha, não tem. Né? O coronel, o soldado, o branco e o preto, o nordestino e o sulista. Né? Não tem isso. Aqui tem Ulisses, aqui tem Marcelo, aqui tem Rodrigo, todos pecadores. Glória a Deus. Todos destituídos da glória de Deus. Escravos do pecado, que foram amados por Cristo primeiro. 1 João. Ele nos amou primeiro. E por nos amar primeiro, sacrificou a si mesmo, mesmo sendo nós ainda o quê? Pecadores. E aí nós temos uma escolha. Nós queremos ser escravos do pecado ou escravos de Cristo? Glória a Deus. É binário, pessoal, não tem. É porque a gente ouve muito, eu ouvia muito isso quando estava evangelizando, principalmente na rua. Eu evangelizei muito na rua, já fiz muita coisa na rua. Assim, recomendo, se você nunca teve essa experiência e Cristo está te chamando, arde no teu coração, vá. A vida tem fases, né? Eu já passei essa fase, eu estou em outra fase agora. Eu estou na fase do filho autista. Mas eu tive a fase, vai pra rua, vai pra favela, né? E eu ouvia muito o quê quando eu estava na rua? Mas se eu for para a lei dos crentes, lá no Nordeste, se eu for para a lei dos crentes, a gente fala muito assim, perco a minha liberdade. Mas você não tem liberdade. Por quê? Você bebe? Bebo. Você não tem a escolha de não beber, eu tenho certeza. Você decide que não vai beber, daqui a uma semana, um dia, uma semana, um mês, tá lá você bebendo de novo. Você decide que você não vai olhar para outra mulher. Passa uma mulher bonita na rua, tá lá você olhando para ela. Você é escravo da tua carne. O bem que você quer fazer, você não faz, você é escravo. Percebe que esse conceito, ele aparece em Filemão indiretamente, porque Paulo vai trabalhando isso. Porque ele já conhece Filemão, ele sabe que Filemão é maduro o suficiente para ouvir o quê? Onésimo, ele é igual a você. Onésimo não é escravo. Somos todos escravos de Cristo. Por quê? Porque antes éramos todos escravos do pecado. E aonde que eu quis chegar, semana passada, o Marcelo até falou assim, não sei se eu entendi bem. Eu citei Moisés, né? Eu citei Moisés. Eu vou falando os textos aqui, não vou ler agora, porque semana passada a gente leu, mas para ficar registrado aí para quem for assistir depois, né? Foi Marcos 10:2